Hello, hello, students of the 8th grade. Olá, olá, alunos do 8º ano. Aqui é o professor de inglês para mais uma das nossas aulas de inglês. Obrigado. Antes de começar, quero agradecer aí você que está assistindo esse vídeo, você que está fazendo atividade, mandando pelo WhatsApp, mandando pelo Google Classroom, ou até mesmo você que está indo buscar lá na escola. Congratulations, parabéns. E nós vamos lá para a nossa aula de hoje, momento que vou estar jogando aqui na tela, que é a continuação que nós vimos na nossa aula passada. O que é que nós estamos estudando? Verbo to be, né? Verbo to be past. Verbo to be na forma passada, ok? Só que essa semana, mais um aprofundamento no verbo to be, que nós vamos estar estudando negative form, a forma dele negativa. Bem, como nós tínhamos estudado nas aulas anteriores, né, o verbo to be, ele significa o verbo ser, o verbo estar na forma passada, no caso que nós estamos estudando, e ele também tem outras duas traduções, que é de idade também, para indicar que ele nasceu. E agora nós vamos saber fazer esse tipo de frase na forma negativa. E olha o que eu coloco aqui, que para colocarmos o verbo to be na forma negativa, basta o quê? Basta colocarmos o particípio negativo, que é o not, após o verbo, ficando da seguinte forma. Entenda aqui comigo essa tabela que eu coloquei para vocês. Eu tenho a forma afirmativa, was, e were, do verbo to be. A forma negativa, basta colocar o que eu falei? O not, ficando como was not e were not. Só que quase ninguém fala ou escreve desse jeito. Raramente nós vimos esse tipo de situação. E eles usam mais a forma abreviada. Então, nós vamos usar mais essa forma bem aqui, ó. Que bora falar comigo, ó. Wasn't, wasn't, e a outra forma que é weren't, weren't. E você precisa saber o significado dessas duas formas aqui. Sendo com o verbo ser ou estar, eles vão significar o quê? Não era, não estava, wasn't. E o weren't, 4 significados. Não eram, não estavam, não éramos, não estávamos. Vamos ver uns exemplos como é que isso vai acontecer. Eu tenho aqui a primeira frase, ó. She was fun. She was fun. Ela era divertida. Eu quero falar de forma negativa. Como é que vai ficar? Eu troquei o was pelo wasn't. Olha aqui. Então ficou como? She wasn't funny. She wasn't funny. Ela não era divertida. Olha a outra frase que eu tenho aqui. We were in Parauapebas. Nós estávamos em Parauapebas. Troquei o were pelo weren't. Então ficou como? We weren't in Parauapebas. E no caso vai significar o quê? Nós não estávamos em Parauapebas. Viu como isso é muito fácil? Basta trocar o afirmativo pelo negativo. Outra situação que eu quero tratar para vocês sobre esse assunto é, olha só o que eu escrevi aqui. Como você pode observar nos dois exemplos, basta, para colocar a frase negativa, tivemos apenas o quê? Que fazer a mudança do verbo to be, da sua forma afirmativa para a sua forma negativa. E com isso também vai mudar, claro, o significado das frases. Então, vamos ver toda agora a conjugação do verbo to be de forma afirmativa. Vamos falar comigo, ó, de forma afirmativa. I was, he was, she was, it was. E a família do were? We were, you were, they were. E aqui, no caso, alguns adjetivos, ok? No caso, esse daqui, professor, não sei o que é early. Quando eu falo we weren't early, eu estou dizendo que nós estávamos cedo. Nós chegamos lá, vamos dizer assim, nós estávamos cedo. Aí uma situação, nós fomos cedo, também fica o sentido melhor. Ah, professor, o que é, no caso, a nurse? Nurse é enfermeira. Então, she was a nurse, ela era uma enfermeira. Só que nós vimos agora a forma negativa. Vamos ver como é que é a negativa. Ó, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't, they weren't. E o que é que aconteceu? O wasn't é a mesma coisa que was not, e o weren't é a mesma coisa que were not. E a mesma situação aqui. O que é, no caso, sad? Sad é triste. Então, I wasn't sad. Eu não estava triste. Olha agora no caso they. They weren't noise. They weren't noise. Nós não estávamos no barulho. Nós não estávamos no barulho. Ou seja,
Aqui o weren't é a forma negativa de tratar o verbo ser, o verbo estar no passado. Entendendo isso, olha os exercícios que eu tenho aqui para vocês. Primeira pergunta. Qual das seguintes frases está escrita corretamente usando o verbo to be na forma negativa no passado? Dá uma olhada aí. Qual desses aqui está escrito corretamente no passado? Marca aí a letrinha para mim. A 2. Qual a tradução de He wasn't your friend? He wasn't your friend. Não tem esse ponto de interrogação. Aí, qual a tradução dessa frase? É uma da tradução, está aqui pelo meio. E aqui eu tenho duas frases afirmativas que eu quero que você coloque elas para mim negativa. I was in my house. E Amanda Energética, were student. Eu quero saber como que escreve em inglês essas duas frases de forma negativa. Assista esse vídeo quantas vezes quiser. Assim que terminar, no caso de responder a atividade, envia aí para mim. Né? Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Goodbye!